A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Por favor, 1 minuto. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado, tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes da universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, sabe, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo
mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, sabe, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país, que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares. Mas, assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui. E elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Ciro, inflação, você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou, o ano passado, passar em média R$ 190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$ 400. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$ 200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era, em média, R$190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$80 por mês. Nós passamos no mínimo 600, e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$1.200.
Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende aos mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia, por quê? Foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara e do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos, sim, colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que seu PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. Eu considero uma verdadeira aberração termos à testa da administração nacional brasileira, né, um presidente que desconhece. A Rede Pensão é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes, 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as 3 refeições. Só uma de cada 4 crianças no Brasil fazem 3 refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel em véspera da eleição, Bolsa Família mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Nós temos que transformar isso numa política de renda como uma perna da Previdência Social. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir R$1.000 por domicílio. Peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro, e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 13 segundos para a sua tréplica. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. É importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidade de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita, e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números, né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês, família ganhando R$80 por mês, e nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área.